Olá, esse vídeo eu vou falar um pouco do caso que agora é o mais novo caso popular do Brasil a respeito do mendigo, que é o novo comedor de casadas. Bom, desde que esse caso saiu, foi um momento bem cursed, né? Bem intenso. Achei inacreditável, né? Como uma pessoa pode fazer isso com a sua família, né? Com o seu marido, né? Realmente inacreditável. Mas o pior de tudo é ver que as pessoas estão tratando esse mendigo agora como se fosse o novo herói nacional. Cara, ainda estão querendo que ele seja deputado. Não que, obviamente, deputado... Nós sabemos aí que os deputados, a grande maioria dos deputados são realmente criminosos, então ele até que não é dos piores. Se você for ver o tanto de pessoas criminosas que nos governam, né? Se você for analisar isso, você vai pensar, nesse mendigo aí até que não é tão ruim. Mas o que mais impressiona é o tanto de gente que consegue ser manipulada pela conversa do sujeito. O sujeito, ele tenta aparentar que sabe falar alguma coisa, que tem até um nível de vocabulário elevado, usa termos que a grande maioria das pessoas no Brasil não sabem o que significa e comete alguns erros de plural também, né? O básico, né? As coisas. Bom, mas enfim, e realmente você vê que o nível intelectual, infelizmente, até do brasileiro médio, é um nível intelectual baixo, porque nós não lemos muito. Eu acho assim, uma das coisas boas que a gente lê um pouco são as notícias, né? Porque apesar do nível de português também dos nossos jornalistas não serem lá grande coisa, né? Porque eles mais eles não são nenhuma grande fonte de intelecto, né? Mas realmente uma das coisas assim que eu gosto de ler são notícias, né? Ver as coisas aí a respeito de assuntos, por exemplo, que tem relação com direito, ou ler algumas coisas assim, algumas resoluções do Congresso. Eu gosto de ler algumas coisas desse tipo, que realmente ler livro mesmo hoje em dia é muito difícil, porque realmente cai em desuso, né? Infelizmente a literatura, você vê coisas aí na própria mídia mainstream do pronome neutro, então você fica pensando, pô, por que eu vou ler um monte de livros se o normal hoje em dia é 1000 vezes abaixo disso? Porque eu vou ter um linguajar culto se ninguém aqui no país vai compreender essa questão, né? Para quê? Você fica pensando, para que o cara vai estudar língua portuguesa se a pessoa vai dizer algo que outras pessoas sequer vão entender? Então você vai meio que falar um outro idioma com essa pessoa. Esse é um... Deixa eu ajeitar aqui. E esse é um dos grandes problemas. E é por isso que um sujeito como esse mendigo aí, ele consegue um pouco de sucesso, porque ele conta uma história, né, que ajudou a pessoa, que ajudou a mulher. Tipo, de onde ele tirou essa história? Essa história só foi contada por ele, que ele teria salvo alguém, que ele teria ajudado. E ele conta diversas histórias, uma sem conexão com a outra. Falou que o carro era vermelho, o carro não era vermelho. Falou que aquela pessoa que nas filmagens que estava apanhando não era ele. Bom, mas a grande questão é que com a crise do coronavírus, muitas pessoas realmente perderam emprego, perderam sua fonte de renda e, por consequência, eu não sei se realmente dá para afirmar, mas muitas pessoas estão sim morando em situação de rua. E o que dá mais dó e pena é quando a pessoa entra em situação de rua por conta de uso de droga, que é o que claramente é o caso desse homem.
porque ele mesmo afirmou que os vícios o levaram a ser um morador de rua. E você até consegue, você vê outros casos, não somente desse mendigo, né? Aqui mesmo onde eu moro, tá repleto de moradores de rua desse nível, que você pode ter certeza que existem substâncias entorpecentes que eles utilizam, né? Substâncias das mais variadas, né? Porque realmente a pessoa, ela não é simplesmente uma pessoa pobre, é uma pessoa que você vê que tem um padrão de vida de uso de substâncias químicas. A pessoa tem 48 anos. A pessoa tem 48 anos, parece que tem mais de 60 anos. E um monte de pessoas acreditam, falam que não sei o que, esse cara é um novo mito, não sei o que. Ele é o menos errado nessa história? Não sei. Eu não estava lá para ver. Não sei. Porém, a mulher, obviamente, é a mais culpada de todas, porque ela é que foi buscar, ela que foi atrás do sujeito, ela que quis fazer aquilo que ela, né, aceitar, né, ela quis receber o propósito dela. E você tem um marido também que acredita nela. Numa situação dessa, é até justificável, né, até pela questão que nós temos na legislação chamada de... quando a gente comete algum delito desse tipo, a gente, quando a gente presencia uma traição, quando você faz alguma coisa, você está sob domínio de violenta emoção. E obviamente aconteceu com o sujeito. Ele estava sob um domínio forte de uma violenta emoção, até porque ele acabou de ver sua mulher tendo relações sexuais com um mendigo, então o cara vai ficar perturbado, né? E isso acontece, e ele realmente espancou o cara, né? A gente viu nas imagens, apesar do cara negar, eu acho que o último parafuso que tinha na cabeça ativo do mendigo foi pro ralo, porque ele levou tanta pancada que eu acho que ele nem lembra do que aconteceu, ele acha que lembra. E você vê, cara, esse é o futuro, esse é o futuro do país. Você vê uma falta de valorização de uma pessoa a chegar a um ponto de pegar um cara na rua e já levar pro carro. Isso, cara, esse sujeito é um assassino, realmente um violentador sexual, algum homem foragido. Meu, a que ponto nós chegamos? A pessoa pega o cara para ir pro carro, e se ele rouba a mulher ali, seria uma presa fácil. Eu acho que assim, para a mulher isso foi o menos pior do que poderia ter acontecido. As pessoas não pensam, simplesmente as pessoas não pensam no que pode acontecer de ruim. Eu fico pasmo com uma situação dessa. E as pessoas tratando esse cara como se fosse um herói. Tá certo, obviamente nós não sabemos ainda realmente a versão completa. E o outro cara disse que, não, a minha mulher estava sendo violentada, mas ela negou. E o cara continua insistindo nessa versão. O cara continua insistindo, não, o cara, como assim? É um cornão. Cursinho cornão. Não é possível. Como? Como isso é possível? A que ponto nós vamos chegar como sociedade? Aí você pensa, mas eu quero constituir uma família. Eu quero, sei lá, ter filhos. Eu quero ter um relacionamento sério, alguma coisa. Você pensa, você olha uma coisa assim, você pensa, mano, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu penso, por quê? Pra quê? Isso não acontece. Isso é um problema moral. E aquilo que eu sempre falava, aquilo que eu sempre falei. O funk é a grande destruição cultural. O funk, essas coisas que vem aí nas universidades públicas, isso é o prelúdio, isso é o início da destruição cultural.
Se você não tem bases culturais, se você não tem base, uma boa base educacional, a sociedade vai ruir. Não no sentido realmente de ruir realmente, mas de ruir culturalmente. Vai chegar um ponto que vamos voltar à idade das cavernas, que não tinha essa questão assim de preservação da pessoa casar e ter filho. Não, vai ser. Não, o bom é o cara que pega o maior número de mulheres. E as pessoas acham isso uma beleza. Ah não, o cara é o pegador. O cara chegou lá, traiu a mulher às vezes. Não, mas é o pegador. É o Chad, né? As pessoas confundem o Chad, né, com o cara simplesmente ser um promíscuo. O Chad não é promíscuo. O promíscuo não é um Chad. E isso é um grande problema cultural. Você vê tanto homem quanto mulher vangloriando esse tipo de comportamento. E quem é casto, quem rejeita esse tipo de padrão, esse tipo de coisa, é visto como anormal. A castidade hoje em dia é a normalidade, seja para o homem ou para a mulher. Isso é um grande problema social. Um grande problema moral. Que é aí que vem a grande questão dos liberais e até mesmo alguns libertários, que você pode rejeitar sim a religião, mas você vai acabar nessa situação. Você vai acabar nessa situação. Aí você pode dizer, mas a mulher ela tinha religião. Evangelismo, não, esse tipo de coisa, eu falo. Existem sim algumas vertentes do evangelismo que são melhores. Mas esse evangelismo, que o pastor não tem teologia, não tem estudo em relação à teologia, ele simplesmente sai falando uma bobagem. Eu tenho parte da minha família que os caras não tinham nem televisão porque o pastor dizia, não tenha televisão, porque isso é coisa do Satanás. E é uma lavagem cerebral realmente. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Muitas pessoas hoje em dia são anticristãs não por conta de rejeitarem o cristão por uma questão moral ou cultural, não, mas por conta do evangelismo, por conta desses caras aí pastores protestantes que ficam fazendo esse tipo de coisa, ficam fazendo lavagem cerebral. E esse também é um grande problema do cristianismo moderno. Você vê muita coisa assim errada. As pessoas abusam da fé alheia. Abusam da fé alheia e não valorizam o que importa de verdade, que é a castidade, que é você se manter. Ah não, vamos fazer atividades sociais, Tá, mas o que é... Mas isso é só isso que importa? A fidelidade não importa. Né? E assim, a pessoa pode arrumar tanto o quanto de desculpa quiser. Pode realmente culpar outras vertentes do cristianismo e etc. Mas a verdade é que o protestantismo ele tem crescido muito no Brasil e ele tem atraído esse tipo de pessoa. Né? Esses pastores aí evangélicos aí. Aí que tá. Como é que você vai ter uma nação rica culturalmente se você tem esse tipo de coisa? E o cara descrevendo ainda. A gente ri, eu ri muito, é verdade, eu ri muito. Dele descrevendo o que ele fez com ela. Óbvio, a gente ri. Porque é inacreditável. E o cara lá, repórter lá, não, vai, fala, continua falando. Porque o cara sabe que isso vai dar visualização. O cara sabe que isso vai dar visualização e o mendigo sabe que ele vai ficar famoso por causa disso. E as pessoas rindo. É normal, eu ri mesmo, confesso, eu ri. Mas eu não fiquei enaltecendo o comportamento do cara. Não, é rir para não chorar mesmo. É rir para não chorar. E outra coisa que eu também pensei logo no início, quando teve essa questão toda,
Imagine o tanto de doença sexualmente transmissível que esse sujeito não pode ter. O cara é dado a essas a putaria. Ele mesmo fala. Já falou? Meu, nem isso a pessoa, nem isso, não estou generalizando, mas nem isso a pessoa se valorizou. E nem isso as pessoas estão se valorizando. Um monte de gente, um monte de mulher agora está indo atrás desse cara. Vocês não pensam? Vocês não raciocinam? Parece que o cérebro de vocês foram tostados, foram queimados, sei lá. Como é que isso pode acontecer? Is this the real life? Or is just a fantasy? É uma música do Queen. Isso é vida de verdade ou é uma fantasia? Isso é Matrix ou é mundo de verdade? Não, aí as pessoas enaltecendo o cara, falando, não, ele é mito. O cara é mito, o cara é o novo mito agora. Só porque fez sexo lá, já teve relações sexuais com a mulher. Mas não, quem é conservador de verdade e fala a respeito da castidade, de você se preservar para se casar, para você ter uma mulher e filhos, constituir, para você ter uma vida boa, uma vida recatada. Esse cara aí, meu, esse cara é o trouxa. Esse cara não presta. Esse cara que realmente respeita os valores conservadores, que isso é o conservadorismo moral, que é você se preservar, você ser casto, esse cara é visto como um retrógrado. Um cara que não presta. O bom mendigo aí. Como é que você fica... Como é que você consegue... Como é que a pessoa consegue ficar sã? A pessoa realmente conservadora, que pensa, putz, como é que eu vou ficar sã nesse mundo? Como é que eu vou manter a minha sanidade nesse mundo? E no dia que eu li essa notícia, eu falei, cara, pra que casar? Pra que ter filho? Melhor ficar solteiro mesmo. Pra quê? Pra levar um chifre da mulher com um mendigo na rua? Fico imaginando, caramba, esse cara até hoje não deve acreditar no que aconteceu. Acho que deve estar pensando, isso aqui não é vida de verdade não, isso aqui é uma fantasia. É o Matrix do cara. Porque realmente é difícil de acreditar. A que ponto chega uma pessoa tão baixa de fazer esse tipo de coisa? E ainda falar que era por causa de Deus. Usar Deus na conversa, falar que não, eu estava recebendo. Eu estava recebendo o propósito. É inacreditável. É inacreditável. Aí você pensa, mas tem o funk, né? Tem o funk, tá explicado. O berço cultural do funk, e ainda a pessoa ainda te acusa de ser retrógrado, de ser um lixo por não gostar de funk. Aí você fica, realmente, eu não vivo por esse mundo moderno. Eu não vivo para esse mundo moderno. Eu não sirvo para esse mundo moderno. Não sirvo. Realmente a única coisa que eu posso fazer é rejeitar esse mundo moderno. Porque PQP, viu? Que decadência.